Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar apresentando os padrões comportamentais Goff. Veremos hoje o padrão Command. Segundo a definição da Gang of Four, o padrão Command é usado para encapsular uma requisição como um objeto, permitindo que clientes parametrizem diferentes requisições, filas ou requisições de log com suporte a reverter as operações. O padrão Command ele atua encapsulando uma solicitação como um objeto, ou seja, um comando, e ele passa para o invocador, e o invocador agora sabe como atender a solicitação e usa o comando encapsulado para realizar uma ação. Assim, este padrão ele converte solicitações ou operações simples em objeto. Essa conversão permite a execução adiada ou remota de comandos. Permite também realizar o armazenamento do histórico de comandos e outras operações. E você usa este padrão quando precisa emitir solicitações para objetos sem saber nada sobre a operação solicitada ou o receptor da solicitação. Resumindo, nós podemos dizer que a intenção do padrão é encapsular uma solicitação em um objeto, permitir a parametrização de clientes com diferentes solicitações e permitir salvar as solicitações em uma fila. Vamos entender a definição do padrão com um exemplo. Na definição do padrão, inicialmente o cliente ele cria o objeto command. E esse objeto possui o request, que é a solicitação do que precisa ser feito, a referência ao objeto receiver, que é o objeto que vai tratar a solicitação, e o método execute. Esse método ele vai chamar o método do objeto receiver, que vai tratar a solicitação. Então, a seguir, o objeto command será passado para o objeto invoker. E como o invoker ele não sabe lidar com a solicitação, ele vai chamar o método execute do objeto command. E o método execute do objeto command vai chamar o método do objeto receiver, que é o receptor, que vai executar a ação necessária para lidar com a solicitação. Então é assim que atua o padrão command. Para tornar mais claro esse exemplo, vamos materializar esse fluxo pegando como exemplo um restaurante. Então, quando você vai num restaurante, você faz o pedido para o garçom. O garçom anota o pedido e passa o pedido para o chefe. O chefe é quem vai preparar o pedido. E após isso ele vai retornar o pedido pronto para o garçom, que vai levar até você. Neste exemplo, você é quem criou o pedido, é o cliente. O pedido que você fez, o seu prato, essa comida, seria o concrete command, o pedido concreto, o command. O garçom, ele é o invoker e ele não sabe como preparar o pedido e por isso ele vai passar para o chefe, que é o receiver. É ele quem sabe preparar o seu pedido e é ele que vai devolver o pedido pronto para o garçom. Então aqui eu tenho identificada os elementos que atuam no padrão, o cliente, o command ou concrete command, o invoker e o receiver. A seguir nós veremos o diagrama UML do padrão command. Nesse diagrama nós temos os seguintes participantes. Eu tenho o command, que vai declarar uma interface para executar uma operação. Aqui pode ser uma interface ou classe abstrata. Vai ser definido aqui um contrato para executar comandos que será usado pelo invoker. Eu tenho o concrete command, que vai definir um vínculo entre o objeto receiver e uma action. Essa classe ela vai implementar o método execute, porque ela herda aqui de command. E implementando aqui o execute, ele vai invocar as operações correspondentes no receiver. Então aqui eu tenho todas as informações que são necessárias para executar corretamente a ação usando o objeto receiver que está vinculado. A seguir eu tenho o invoker, que solicita ao command para executar uma requisição. Então ele vai iniciar a execução dos comandos. E eu tenho o receiver, que sabe como executar as operações associadas com a execução do comando. Então aqui os objetos receptores eles vão conter os métodos que são executados quando um ou mais comandos forem invocados. Então isso permite que a funcionalidade real ela seja realizada separadamente para as definições de command. E aqui eu tenho o client também, que vai criar um objeto concrete command, vai definir o seu receiver e ele vai consumir aqui as classes do padrão command. E nós podemos usar o padrão command no seguinte cenário.
Podemos usar o command quando queremos parametrizar objetos por uma ação a ser executada, ou quando queremos especificar, enfileirar e executar solicitações em tempos diferentes, ou quando queremos dar suporte para desfazer operações, quando queremos estruturar um sistema em torno de operações de alto nível, por exemplo, transações, quando queremos reduzir o acoplamento entre as requisições dos clientes e os objetos que as executam, e para facilitar a implantação de novas operações e tornar mais simples a manutenção das operações. São alguns cenários onde nós podemos usar o command. Como vantagens do padrão command, nós temos que ele desacopla o objeto que invoca a operação daquele que sabe como executá-la. Ele reduz o acoplamento, ou seja, a dependência entre o objeto que chama a operação e o objeto que executa a operação. Os comandos, eles são objetos de primeira classe, ou seja, eles podem ser manipulados e estendidos como qualquer outro objeto. E um comando ele pode ser composto por outros comandos. E é fácil acrescentar novos comandos. E eu não preciso alterar as classes existentes para fazer isso. E como desvantagem desse padrão, nós temos que o código ele pode se tornar complexo com o aumento no número de classes criadas para cada comando, dos métodos actions e das muitas associações que isso vai causar. Então a complexidade do código pode aumentar, dependendo do cenário. Então a seguir eu vou mostrar um exemplo de implementação. Eu vou tomar como exemplo o restaurante e vou implementar o padrão command com base nele. Então no exemplo do restaurante nós temos que você faz o pedido para o garçom repassa para o chefe que prepara o pedido e devolve o pedido até você receber o pedido pronto. Então aqui nós já identificamos os participantes do padrão, né? O client, o invoker, o receiver, o concrete command e o command. Então com base nesse fluxo, eu vou apresentar a seguir o diagrama de classes, exibindo as classes que foram usadas para implementar o padrão. Então eu tenho aqui uma classe abstrata que foi usada, eu poderia ter usado uma interface, eu chamei essa classe de command, poderia ter dado outro nome. Aqui eu defini um método abstrato execute, que vai executar a operação. Então aqui está o meu command. A seguir eu defini o receiver, que eu chamei de chefe, que é a classe chefe, que representa o chefe do restaurante. Então o chefe é o receiver e é ele quem sabe executar as operações com a execução do comando. Então aqui nós definimos dois métodos que serão executados na invocação de um comando, preparando o prato e preparando a sobremesa. A seguir nós criamos a classe pedido, que representa o concrete command. Ela herda de command e nessa classe nós vamos criar um vínculo com o receiver, que é o chefe, e definir uma ação. Então aqui nós vamos implementar também o método execute, que foi herdado aqui da classe abstrata, sobrescrevendo esse método. E depois nós vamos invocar as ações aqui via instância do receiver. Nós criamos também uma classe garçom, que representa o invoker, e recebe um objeto pedido e a seguir solicita a execução do comando. E aqui na classe program nós criamos uma instância de chefe para poder executar o comando, criamos uma instância de pedido e depois nós passamos o pedido para o garçom, que passa para o chefe, que vai executar e preparar o pedido. Então eu vou abrir a implementação que foi feita no Visual Studio 2019. Então aqui eu iniciei criando a classe abstrata command, que representa o meu command. Defini um método abstrato execute, que vai executar as operações. A seguir eu defini a classe chefe, que representa o receiver. E aqui eu defini, olha, dois métodos, preparando o prato e preparando a sobremesa. Então é o receiver que efetivamente sabe como executar as operações. A seguir eu criei a classe pedido, que representa o meu concrete command. Ela herda de command e aqui está sobrescrevendo o método de execute herdado usando o override. Aqui eu estou criando um vínculo com o receiver, que é o meu chefe, definindo uma propriedade do tipo chefe, e estou definindo aqui uma ação como uma propriedade. E no construtor eu estou recebendo uma instância de chefe e uma ação. E no método execute eu vou usar a instância de chefe e vou executar as operações, olha, que são os meus commands. Então isso é feito aqui na classe pedido, que representa o concrete command. E a classe garçom, ela representa o meu invoker. Aqui eu estou injetando uma instância do pedido no construtor, olha. Então eu vou ter uma instância de pedido e eu vou usar essa instância para chamar o método execute de command
para executar a operação. E aqui na classe Program, que é o meu client, eu estou criando uma instância de chefe para poder preparar o pedido. É ele que sabe fazer isso, né? Então eu preciso de uma instância dele. E aqui eu estou fazendo um teste, criando uma instância de pedido e passando a minha instância de chefe que foi criada aqui e a operação que eu quero executar. Eu estou definindo aqui uma string prato e aqui no meu pedido, olha, quando ele receber essa string, ele vai invocar o método preparando o prato aqui do meu chefe. E preparando o prato, ele vai estar preparando o prato principal, que é frango marinado com especiarias. Então, para isso, eu tenho o meu pedido vai receber uma instância de chefe e a ação a ser realizada no construtor. Vou criar uma instância de garçom, que é o meu invoker, e vou passar o pedido para ele, e ele vai chamar o método executar. E aqui eu estou repetindo a mesma lógica, só que aqui ao invés de prato eu estou passando aqui a ação como uma sobremesa. Então, quando eu passar isso para o meu pedido, para o meu garçom, olha, ele vai chamar o método executar, e aqui preparando sobremesa, aqui no pedido, ó, quando for sobremesa, ou seja, quando qualquer pedido diferente de prato, ele vai chamar o método preparando sobremesa, que vai, por questão de simplicidade, apenas me exibir essa mensagem: chefe está preparando a sobremesa petit gâteau. Então, se eu executar esse projeto, nós vamos ver aqui, ó, o resultado. Padrão command, chefe está preparando o prato, que foi o primeiro teste que nós fizemos aqui, ó, seria esse código, e depois chefe está preparando a sobremesa, que é esse código que nós testamos a seguir. Então, colocando um breakpoint aqui, ó, e executando, nós vamos acompanhar e nós vamos entender. Olha, eu criei uma instância de chefe, agora eu vou criar uma instância de pedido. Olha, no construtor eu estou injetando uma instância do chefe que eu criei e da minha ação. Agora eu vou acionar o invoker e passar o pedido para ele. Ó. Ele recebe o pedido, atribui a instância de underline pedido, e aqui quando eu mandar executar, ó, o que ele vai fazer? Ó, ele vai executar aqui, ó, do meu pedido que era de command, o método execute. E com base na ação, ele vai chamar o método do chefe, que é preparando o prato, e vai me exibir o resultado. Então é assim que funciona esse padrão, e nós podemos comparar esse padrão com o padrão cadeia de responsabilidade, que foi apresentado na semana anterior. Comparando o padrão command, então, com o padrão chain of responsibility, este padrão command, ele é diferente. Porque lá no padrão cadeia de responsabilidade, a requisição ela passa por cada uma das classes, antes de encontrar um objeto que possa assumir a responsabilidade e realizar a operação. E aqui no padrão command, eu estou encontrando um objeto específico, de acordo com o comando que eu estou criando e invocando apenas aquele objeto. Olha. Então essa é uma das diferenças entre o padrão command e o padrão chain of responsibility. Então era isso, até a semana que vem.